Semana 5 do PET 2, a gente vai continuar trabalhando o discurso poético, só que dessa vez atrelado à canção popular, né? Ou seja, a música, certo? Que, como eu já falei na semana passada, a música também ela é poesia, né? Ou seja, ela tem também um discurso poético, porque a letra da música é um poema, ou deveria ser, né? Já que hoje em dia alguns compositores não se atentam para essa questão literária, né, das músicas. E aí a gente tem aquelas repetições sem fim, aquelas letras estranhas, porque o objetivo é apenas vender, né, uma música que é mais rítmica do que harmônica, né? Ou seja, uma música que é para o pessoal dançar e curtir e fazer dancinha na internet. E o conteúdo mesmo não tem nada, né? Isso aí é a verdade, gente. Infelizmente. Isso é muito diferente, por exemplo, do rap, né? Que é o que a gente vai ver aqui. O rap é um estilo musical surgido lá nos Estados Unidos, né? É considerado um estilo de periferia, né? É um estilo de periferia, ou seja, retrata essa realidade do pessoal das comunidades, né, mais periféricas, para usar um termo politicamente incorreto, das favelas mesmo, né, dos guetos, etc. E a gente sabe que nesses lugares, infelizmente, tem muita violência, né, tráfico de drogas e pobreza, né, claro, muita pobreza, muita desigualdade. Então o rap ele traz para as suas letras esse cenário, né, esses problemas. E aí a gente tem de tudo. A gente tem desde, digamos assim, a descrição daquela realidade ou narrativas em torno da vida daquelas pessoas que estão ali, né, nessas situações, até mesmo a apologia a crime, né? Existem muitas bandas de rap que fazem apologia ao crime, né? E isso aí é uma coisa que tem muita gente vai contestar, né? Vai dizer que não, que na verdade é uma música de protesto. Também tem isso, né? Essa ideia do protesto, de denúncia, né? Essa palavra é muito, eles gostam muito dessa palavra, essa denúncia dos problemas sociais. Mas assim, existem diversas formas de tratar disso, né? E não raro essas formas elas acabam se engajando em discursos ideológicos, né? E vai muito da questão do posicionamento até político de quem faz o rap, né? Então a gente vai ver aqui um rap do Emicida, né? E eu sempre achei estranho esse nome, porque Emicida é um trocadilho, né, com homicida, né? Então é estranho, né? O homicídio do quê? O que ele quer matar, né? É uma palavra forte, né? Homicídio está ligado à criminalidade. Mas enfim, esse aqui é o Emicida, né? O Emicida ele é um rapper aí bastante conhecido. Ele agora sim, isso é importante a gente falar, né? Porque isso faz a diferença. O Emicida ele é um cara engajado politicamente, né? Tem um posicionamento de esquerda, né? Claramente tem um discurso assim muito voltado para essa questão de defender, né, as periferias, de defender, por exemplo, o pessoal do crime em detrimento da polícia, né? Tipo esses discursos assim de tem que descriminalizar, tem que desmilitarizar a polícia, a polícia é violenta, é truculenta, né? O pessoal de periferia, a questão racial, né? O massacre da população negra, um descaso com o pessoal das favelas, etc. Então, assim, a gente percebe que existem meias verdades aí, né? Existe a discriminação, existe o problema social, existe, mas existe também uma outra questão aí que é muito controversa, né? Ou seja, a questão da polícia, do Estado,
né, o Estado é repressor, a polícia é truculenta. Isso aí é uma coisa que vai mesmo do discurso ideológico, né? Ou seja, ele está numa posição onde ele tem essa opinião, né? Ele tem essa visão da questão do Estado e das comunidades periféricas, enquanto que outras pessoas vão ter uma ideia diferente, né? Ou seja, a polícia não é truculenta, a polícia ela faz o trabalho dela, né, de combater o crime. Infelizmente, muito dessas pessoas que vivem nesses lugares, a gente sabe que ali existem quadrilhas, né? Existem organizações criminosas, facções, né? E o tráfico, infelizmente, impera naqueles lugares. Então, e isso está muito presente nas letras de música, né? O rap trata muito disso, né? E eu só queria chamar a atenção. Eu já ouvi muito rap, tá, gente? Pode parecer que não, mas eu já ouvi muito. Eu já ouvi muito Racionais MCs, né? Que é a maior banda de rap do Brasil, ou era pelo menos, né? Hoje eu tô por fora, eu não sei. Eu sei que tem um MC eu lembro que uma vez foi em 2013, 2014, aquela época que começou a ter aquelas manifestações, né? O Brasil começou a ter um reviravolta política, de repente as pessoas começaram a se interessar por política, né? Eu lembro que surgiu um tal de MC Garden, né? O MC Garden, ele tinha uns funks e até uns raps assim também, falando de coisas de política, assim. Acho que era funk, na verdade, o dele, né? Porque o funk nunca tratou disso. O funk é ostentação, é pornografia mesmo, né? Libertinagem sexual, essas coisas, drogas, infelizmente, né? É horrível isso. Mas é a realidade, o funk trata muito disso, né? O rap não, o rap já é uma coisa mais engajada, assim, o rap tem um discurso político e um discurso mais assim, narrativo, sabe? De contar o que está acontecendo na periferia. Por isso que eu me interessava, eu achava interessante saber, né, como é que eles tratavam disso, né? Porque isso é uma coisa que eles falam muito, né? O rap é, assim como qualquer coisa da cultura hip hop, é a arte do povo ali da periferia, né? É um modo deles se expressarem, é a arte deles. Então, aquilo é autêntico ali, ele traz a sua vida ali para as músicas, né? Para a poesia, enfim, para a dança e tudo mais, né? A gente tem, por exemplo, o grafite também, outras artes plásticas que retratam muito bem aquela pessoa de periferia, né? Ou seja, faz a identidade da pessoa ali. Então isso é interessante, mas né, no meu modo de ver, eu tenho muita coisa que é complicada. E eu particularmente não concordo com essa visão, às vezes, ideológica, né? Por exemplo, que o rap traz muito, né? E eu tinha uma banda que eu ouvia, que essa banda foi até censurada na época, e com razão, né? Porque eles faziam apologia, assim, ao crime, essa ideia assim de defender o criminoso, sabe, de colocar o criminoso como alguém que é vítima do sistema. Eles gostam dessa palavra, sistema, ou seja, ele não tem culpa de ser um criminoso, porque ele veio de um lugar, meio de onde ele veio é muito difícil, então isso justificaria, né, isso isenta ele de culpa. Não é verdade, né? Ele não é nós não somos animais, né? Nós não somos determinados pelo meio simplesmente. O meio, o contexto que a gente vive, isso influencia muito a gente. Mas a gente tem a nossa liberdade de dizer sim ou não para as coisas, né? E quando um jovem decide entrar para o tráfico, decide pegar em armas e entrar para uma ficção criminosa, enfim, decide roubar, decide usar drogas, enfim, decide tomar um rumo, né, que a gente chama de ilícito, ou seja, fazer uma coisa que contra a lei, aquilo ele está fazendo por livre e espontânea vontade, né? Embora existe muito nas periferias o aliciamento de crianças, né? E aí realmente é horrível, né? Porque essas crianças têm uma educação terrível, porque elas não são instigadas, né? São aliciadas a viver naquela vida.
Mas em algum momento ela vai ter consciência, né, de que aquilo é perigoso, aquilo não está certo, porque tem a polícia que combate, tem leis. Então, assim, por mais que a pessoa seja instruída a ter uma vida desregrada, dentro da criminalidade, uma hora ela vai se tocar, poxa, isso aqui não é legal, esse negócio aqui não é certo, né? Então, assim, tem que buscar outras vias, né? É difícil a vida de quem vive na periferia, na pobreza? Claro que é, né? Essa denúncia que o rap traz dos problemas sociais ali, né? Até mesmo da fome, né? A fome tem muito, né? A falta de saneamento básico. Nossa, a gente pode enumerar aqui diversos problemas ali da sociedade, né? Dessas desigualdades que tem, né? Nos grandes centros urbanos, principalmente. Mas o caminho não é a criminalidade, né? Então, assim, existem muitas bandas que trazem letras interessantes para conscientizar, inclusive, os jovens de periferia a não entrar nessa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, existe, assim, um discurso de que tá, você caiu nessa vida, mas tudo bem, né? Você não tem tanta culpa assim, porque afinal de contas você é uma vítima da sociedade, você é um pobre, você só queria ter uma vida melhor, né? Então, assim, justifica, a gente entende por que você está nessa vida. Então, assim, aí cabe que meio que considerando, né? Aí vem essa ideia que o Estado, a polícia, que é o vilão da história, né? Porque o Estado, porque devia dar tudo ali para o cidadão, não vou dizer dar tudo, mas devia pelo menos acabar com a desigualdade, acabar com a pobreza, acabar com a fome, né? O que de certa forma está certo. O Estado ele tem a Constituição, a gente já não, é outra sala. Mas a gente sabe que tem os direitos humanos, enfim, tem a questão do Estado tem que prover de alguma forma e diminuir a desigualdade mesmo, né? Mas veja bem, o Estado ele não pode também, ele não dá conta também de fazer isso para cada um, assim, no sentido de que a gente entende, a gente sabe que é meio utópico, né? Querer que agora o Estado vai fazer com que tudo fique certinho, igualitário, questão do emprego, a gente sabe que é tudo uma coisa assim que demanda uma série de coisas que muitas vezes não depende também só do Estado, né? Por exemplo, aí a gente vai ter o problema da criminalidade. Quantas pessoas preferem entrar para o crime do que correr atrás de um emprego, né? Porque aí às vezes passa essa ideia assim, não, ele entrou para o crime porque não conseguiu um emprego, precisava comer, né? Precisava pôr as coisas dentro de casa. Pode ser que tenha muitos que tenham optado pelo crime por causa disso. Mas quantos simplesmente fizeram isso porque foram em busca de ostentação, ou seja, não é porque estava faltando o básico, é porque a pessoa queria ter um carro melhor, queria se vestir melhor, queria ser mais rico, a ambição, né? Então, assim, a gente não pode ser ingênuo de achar que tudo que acontece na favela de errados, o crime, as coisas, tráfico e tudo mais, né? Que isso é porque o sujeito ali ele é um oprimido pelo sistema, então ele não tem outra opção. Não, se a gente cair nesse discurso, é um discurso muito ideológico, gente, né? Existe oportunidade, sim, tem que correr atrás, né? É mais difícil, talvez, para a pessoa que está ali na favela? Eu acredito que sim, né? Existe o racismo, e aí as pessoas de favela geralmente, a maioria assim, são de cor mais escura, são pardos, são negros, e aí tem menos oportunidade? Sim, pode ser que sim, né? Ou acredito que sim, mas isso não justifica entrar para o crime, entendeu? Então, assim, e também não justifica falar que a polícia é o vilão da história, gente. A polícia, ela zela pela segurança, né? O sujeito agiu fora da lei, a polícia tem que agir, ela tem que fazer o trabalho dela, né? E muitas vezes a coisa fica mais drástica porque a gente sabe que existe guerra, né? A polícia mata ou ela morre, né? Então, é complicado isso. Então, como eu estava falando, existe, por um lado, um discurso legal de conscientização, de tentar despertar o jovem para uma outra vida, correr atrás de seus sonhos, não desistir, né, de ter uma vida honesta e buscar a sobrevivência ou ter uma vida melhor de forma honesta e justa, né?
Mas, por outro lado, existe uma certa defesa, né, de certas coisas que acaba se esbarrando em valores morais, e aí a gente tem uma grande polêmica. Então, já teve muitas bandas de rap que foram censuradas porque foram longe demais, né? Por quê? Porque muitas vezes o Racionais tem muita letra assim, Facção Central tinha muita letra assim, em que quem está falando na música é o próprio criminoso, né? O eu lírico é o cara ali que foi preso, o cara que vai fazer um assalto, que está no tráfico, que está vivendo ali aquela vida. E muitas vezes ali a letra retrata, né, o cara como se ele fosse uma espécie de herói, assim, entendeu? Então, mas veja bem, nessa visão, a partir dessa visão ideológica, porque na visão mais assim, digamos, das pessoas em geral, o criminoso, o bandido, aquele que entra pro crime, né, que vai contra a lei, ele é o vilão da história, né? Agora, não quer dizer que a polícia é sempre o herói também, né? Porque existem policiais e policiais. Existe, da mesma forma que existe os criminosos, né? Existe também o policial criminoso que se alia ao tráfico, que em vez de combater pela justiça, pela segurança do país, defender os cidadãos de bens, ele prefere também acobertar criminosos. Então aí tem de tudo, né, gente? Aí a questão moral ela não está sujeita a uma classe. A gente não pode dizer, essa classe social, ou seja, esse grupo social é moral ou imoral. Não, a questão é a conduta de cada um, né? Agora, eu não posso dizer assim que esse criminoso é moral e aquele criminoso é imoral, né? Como se pudesse existir um criminoso bonzinho e um criminoso ruim. Aí não, né? Porque a própria palavra criminoso significa que é alguém que está cometendo crime. E se está cometendo crime, obviamente que não é uma pessoa de bem, né? Pelo menos nos seus atos ali não é, né? Ao contrário do policial, que pode ser um policial que está cumprindo seu dever, ou pode ser um policial sanguinário, um policial impiedoso, ou até mesmo corrupto, né? Então, a gente não pode atribuir, assim, dizer que uma classe é moral ou imoral, mas a gente pode dizer a respeito de cada cidadão, de cada pessoa, né? Isso é importante dizer porque as pessoas, é muito comum hoje, tá muito comum hoje esse discurso ideológico que quer segmentar as coisas, né? Então tal classe é assim, tal classe é de outro jeito, né? Então já classifica a sociedade por classes e existe a classe dos opressores e a classe dos oprimidos. Então, isso é um discurso muito ideológico, não é verdade, né? É igual a questão do ricos e pobres, né? É rico, então é ganancioso, é ambicioso, é pessoa que não pensa nos outros, não ajuda quem precisa. Não, existem ricos e ricos. Tem rico que é assim, ganancioso e tudo mais? Tem. Mas tem muita gente que é rico e que ajuda as pessoas e que ganhou seu dinheiro honestamente e faz muito bem à sociedade. Da mesma forma que existe pobre, que é humilde, trabalhador, honesto, e existe pobre que fica se vitimando, dizendo, eu sou pobrezinho, sou oprimido pela sociedade, e faz um monte de malandragem para tentar sobreviver, né? Ou para ter uma vida melhor. Ou seja, é como se a pobreza, o fato de ser pobre, justificasse todas as desonestidades que ele pratica, né? Então, a questão moral não é porque a gente não define questões morais, ou não diz se alguém é moral ou imoral por questão de classe social, mas sim por questão de índole mesmo, né? de atitudes, certo? Muito bem, então leiam aqui. É interessante que ele traz essa música mesclada com uma música do Belchior, chamada Sujeito de Sorte, que é uma música bem interessante do Belchior, é uma música dos anos 70, né? E aí, depois de ler a poesia, aqui que eu falo para vocês, essa parte que o rap retrata bastante, né? Essa ideia aqui de quem que é o maloqueiro, maloqueira, né? É alguém que está vivendo a vida meio errada, né? Como a gente diz, mexeu com coisas que não devia, né? Mas aí veja bem, olha o discurso, levanta essa cabeça, né? Enxuga essas lágrimas, certo? Aqui também, é claro que às vezes pode ser um modo de dizer, né? Porque é muito comum também na periferia as pessoas
Às vezes o que a gente dá o sentido de algo imoral, mas na verdade é só um modo de se referir. O fato é que ele fala que você vai sair dessa prisão. Ou seja, então é alguém que foi contra a lei, né? Então veja bem, aqui quando a gente lê essa parte, a ideia que a gente vê assim é que essa pessoa que cometeu o crime, foi presa, está sofrendo muito, ela é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que merece compaixão. Tudo bem, isso é verdade mesmo. A gente tem que perdoar as pessoas, tem que ter compaixão, né? Tem que ver o que motivou a pessoa a ir para a prisão, né? Pode ser até uma prisão injusta, né? Infelizmente, tem muita gente que vai presa injustamente. Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que existem pessoas que estão nessa vida e não querem levantar a cabeça no sentido de vou deixar essa vida, né? Vou ganhar meu dinheiro honestamente, vou viver honestamente. Infelizmente não. E muitas vezes isso não é visto assim com repreensão, né? Por quem defende um certo discurso de que pela condição social isso seria justificável, né? Mas aí ele vai dar um discurso. Aqui tem essa frase é uma frase do Belchior também, né? Que da música dele, que fala: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A gente vai falar sobre ela mais nas questões. Então vamos lá as questões. Então a intertextualidade é justamente isso, né? Ou seja, ele relaciona o que o homicida ele relaciona o que ele quer falar agora no seu rap com o sujeito de sorte, ou seja, com a canção do Belchior. Aí vocês vão pensar, comparar, né? Na verdade está tudo aqui mesmo. Essa parte aqui, acho que é toda da música, tá? Do Belchior. Depois tem uma parte que aí já é ele que está falando, o homicida mesmo. Então ele vai intercalando, certo? Então é só vocês, na verdade, ver a relação das estrofes e ver então o que faz com que ele, o que fez com que o homicida, aqui são hipóteses a gente não sabe a resposta, mas a gente vai sim, tentar chegar a uma resposta pelo contexto aqui, ou seja, o que levou o homicida a trazer a música do Belchior para o seu poema, para o seu rap, né? Qual que é a relação? Porque tem que ter uma relação, né? Qual que é essa relação e o que pode ter motivado ele, né? O que pode ter motivado ele a fazer isso? Na questão número 2 aqui, aquilo que eu falo para vocês, eu não sei onde o Pet quer chegar, né? Ao dizer que o Belchior compôs na época da ditadura. Se a música do Belchior tem um sentido lá na época da ditadura, né? Que a gente pode chamar também de regime militar, né? Também conhecido como regime militar, enfim. Se a música dele lá tem alguma relação com o momento político, é bem provável que tinha, porque o Belchior ele tem realmente tinha um engajamento político, tinha uma crítica velada, né, à ditadura da época, enfim. Agora, eu não sei como é que isso pode se relacionar, do ponto de vista político, com a questão desse rapper, desse rap amarelo, tá? Então, assim, a questão política eu não vejo relação, porque naquela época a gente estava num regime militar, hoje a gente está na democracia. Naquela época não tinha muita liberdade de expressão, hoje tem toda a liberdade, né? Hoje as pessoas chamam o presidente de genocida e é uma opinião que a pessoa tem, né? Ela defende essa opinião. O presidente não está mandando prender ninguém que está chamando ele de genocida, né? E da mesma forma que outros políticos são xingados, né? Tem um outro político aí que já foi presidente, que também o pessoal chama de cachaceiro e corrupto e tal, já foi preso e tudo mais. Todo mundo critica, todo mundo protesta e a liberdade de expressão come solta, né? E tem até uma polarização política e tudo mais. Então, assim, é um contexto bem diferente daquela época, né? Então, assim, eu não sei por que o Pet trouxe essa informação, né? Talvez seja só pra gente saber mesmo. Não sei. Ou você tá querendo talvez induzir, né? Aí às vezes eu penso, pra mim, como diz que sou macaco velho na questão de interpretação de texto, me parece que
tem uma relação, né? Ele quer fazer uma relação política com talvez o governo atual e a época da ditadura militar, né? Aí trata-se de uma resposta de cunho político ideológico mesmo. Não sei qual seria, né? Eu não vejo relação, mas aí qual que seria a mensagem transmitida então, tanto por um quanto por outro? Olha, quando a gente compara, a gente vê que é justamente essa questão de lutar, né, de buscar uma vida melhor, de não desistir, de enfrentar os problemas e batalhar sempre, né, mais ou menos nesse sentido. A questão 3 é justamente mostrar na música os trechos que falam dessa questão das favelas e periferias, né, o que a gente encontra na letra que remete a esse universo. Então, aquilo que eu já falei para vocês, questões que tem a ver com criminalidade, né? A questão da prisão, aí, a questão das lágrimas, né? Se está chorando é porque está difícil, né? A vida, aí tem a parte da fome, né? Certo? Então, aí tem vários trechos aí, não precisa colocar todos, não. Coloca alguns só. Uns 2 trechos, tá bom. Depois aqui a questão da mensagem. Então é só ler no final lá. Como eu disse, o rap muitas vezes ele tem uma mensagem muito positiva, que é de dizer, olha, não segue essa vida do crime, né? Vamos deixar esse mundo de violência, de tráfico de drogas, né? Ele até fala aqui, eu achei interessante, né? Essa parte que é bem assim, te vejo no pódio, né? Faz isso por nós, faz essa por nós, vai, te vejo no pódio, ou seja, você vai alcançar os primeiros lugares, né? Lute, né? Você vai atrás desse diploma, certo? Ou seja, deixa essa vida para trás aí, essa vida de erros, né? De decisões mal feitas, decisões que não levaram a nada, ou pelo contrário, te levaram para pior. Corre atrás agora do que é bom, né? Estuda, né? Vai estudar, vai trabalhar honestamente, porque a vida do crime não compensa, né? Certo? Então, essa mensagem é interessante. Aí aqui, a questão do ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é justamente essa questão da superação, né? Ou seja, um antes e um depois. Um antes em que a pessoa vivia no pior, ela se entregou, desistiu, desanimou, acabou fazendo coisas erradas, e um presente onde ela quer agora começar a construir um futuro melhor, né? Então, a palavra morrer aqui significa justamente isso, significa ser derrotado, vacilar, né? Fazer algo ruim, certo? Então ela não quer mais ter essa vida, mais ou menos nesse sentido. Agora ela quer lutar mais, não quer desistir mais de fazer a coisa certa e buscar uma vida melhor. E aqui, a questão 6 é uma questão gramatical, né? Uma questão, aliás, não é bem gramatical, mas de figuras de linguagem, que é o polissíndeto. O polissíndeto é uma figura que repete conjunção, né? Porque repete conectivos, e conectivos geralmente são conjunções. Então, acontece muito com a letra E, tá? Geralmente o que mais se faz é com a letra E. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu fui a tal lugar e fiz isso, e fiz aquilo, e fiz aquilo outro, e outra coisa, e ao invés de colocar vírgula para enumerar as coisas que eu fiz, eu coloco E, né? Eu vou colocando E, colocando E. Posso colocar vírgula também, mas vai sempre ter um E. Então isso chama-se polissíndeto. Então é só analisar aqui qual dessas alternativas existe essa repetição de E, tá? Para enumerar algumas coisas, seja ações ou qualidades, adjetivos, ok? Então chegamos ao fim da semana 5, parte 2.